Vamos para os recursos em espécie. Vamos lá, ó. Recursos em espécie, eu vou lembrar desses dois pontos aqui com vocês. Embargos de declaração e recurso de revista. Galera, dois recursos importantes para as provas, porque possuem aqui modificações de 2014. Não são modificações tão novas assim, não são inovações, são de 2014, finalzinho de 2014, mas são importantes para as nossas provas. Quais são elas? Primeiro, em relação a embargos de declaração, você vai lembrar o seguinte: num primeiro momento, esse recurso de embargos de declaração, ele não serve para modificação da decisão. Eu não quero, por meio deles, modificar a decisão da água para o vinho. Não. Na verdade, através dos embargos de declaração, eu quero melhorar a decisão. Eu quero complementá-la, eu quero esclarecê-la. Isso porque esse recurso, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho, ele é utilizado principalmente quando surgem três vícios, em três situações. Eles são utilizados aqui, ó, quando eu tenho omissão, quando eu tenho obscuridade, quando eu tenho contradição. Então eu tenho omissão, obscuridade, contradição, são as três situações típicas de utilização dos embargos de declaração, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Se eu tenho essas três hipóteses aqui, se eu tenho um desses três vícios, eu vou me valer dos embargos de declaração para complementar a decisão, para melhorar, para esclarecer, ok? Não uso esse recurso num primeiro momento, numa regra geral, para modificar da água para o vinho a decisão. Só que, excepcionalmente, isso pode acontecer. Pode ser que haja essa modificação, sim, da água para o vinho. Pode ser que o juiz, suprindo uma omissão, ele tenha que modificar a decisão. Eu chamo isso daqui, o legislador chama isso daqui, ó, de efeito modificativo dos embargos de declaração. Então, os embargos de declaração podem ter efeito modificativo. Pode ser que no julgamento dos embargos, o juiz modifique a decisão da água para o vinho. E aqui vem o detalhe para a prova. O juiz não pode modificar a decisão sem antes ouvir a parte contrária. Então vejam que eu embarguei de declaração. Eu apresentei os embargos de declaração. Para o juiz modificar a decisão, ele tem que te intimar antes. Por quê? Se ele modifica a decisão, ele te prejudica. Ele não pode te prejudicar sem antes te ouvir. E percebam que no julgamento normal, no procedimento normal dos embargos de declaração, nós não temos intimação para apresentação de contrarrazões. No normal, nós não temos essa intimação. No anormal, na exceção, que essa hipótese de efeito modificativo, nós teremos intimação obrigatória para apresentação de contrarrazões. Esse é o ponto que você tem que lembrar para a prova. Está lendo a questão, lê o efeito modificativo dos embargos de declaração. Lembrou na hora que tem que intimar a parte contrária. Tem que intimar a parte contrária para ela apresentar contrarrazões nos termos aqui do parágrafo 2º, no prazo de 5 dias. Então o juiz só pode imprimir efeito modificativo. O juiz só pode modificar a decisão se antes intimar a parte para apresentação de contrarrazões, que seria ali a defesa no recurso a ser apresentado no prazo de 5 dias. Ok, galera? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, perigoso para a prova, em relação a embargos de declaração, está relacionado aqui à consequência da oposição, da utilização dos embargos de declaração. O que acontece no processo quando eu apresento embargos de declaração?
A consequência da utilização é a interrupção do prazo para os próximos recursos. Quando eu utilizo, quando eu oponho, quando eu interponho embargos de declaração, eu interrompo o prazo para os próximos recursos. A interrupção do prazo. Toma cuidado porque na prova eles vão colocar que suspende o prazo. Tem a suspensão. Não, é interrupção do prazo para os próximos recursos. Essa é a regra geral. Porra, Bruno, regra geral? Vem, fala a exceção. As exceções, na verdade, constam aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 897-A. Dependendo do resultado, dependendo do julgamento dos embargos de declaração, não haverá a interrupção do prazo para os próximos recursos. Ó, se, por exemplo, o recurso for intempestivo, se não tiver representação adequada, se não tiver assinatura, são as 3 situações que constam aqui no parágrafo 3º. Se os embargos de declaração forem considerados intempestivos, fora do prazo, se não tiver representação adequada, se não tiver assinatura, não haverá interrupção do prazo. Então, num primeiro momento, a utilização desse recurso interrompe o prazo para outros recursos, só que, excepcionalmente, nessas 3 hipóteses, não haverá interrupção. Tem que memorizar quais são as hipóteses, tem que memorizar, tem que levar isso para a prova do TRT, porque se cobrarem alguma coisa sobre embargos de declaração, provavelmente vão trazer um desses 2 parágrafos. Exatamente porque foram os parágrafos incluídos lá em 2014. A última modificação na CLT sobre recursos, sobre embargos de declaração, ok? Agora, vamos para o mais importante relacionado a recurso de revista. Aquilo que sempre caiu em prova e sempre vai continuar caindo. Sobre recurso de revista, eu destaco aqui 2 parágrafos. Parágrafo 2º e 9º. Galera, isso cai tanto em prova, toda prova cai uma dessas 2 situações. Recurso de revista, que vai ser interposto no processo de execução, e o recurso de revista numa ação que tramita pelo rito sumaríssimo. Qual é a ideia, qual que é a modificação, qual que é a restrição aqui? Pessoal, a ideia é a seguinte, nessas 2 situações, tanto no processo de execução, quanto na ação que tramita pelo rito sumaríssimo, nós tivemos restrição à utilização do recurso de revista. O recurso de revista não pode aqui ser utilizado em todas as hipóteses normais do procedimento ordinário numa ação de conhecimento. Não, nós temos restrição. Temos que conhecer as restrições. Nós temos que saber quais são as matérias que podem ser alegadas no recurso de revista nessas hipóteses. Então, o que eu vou perguntar para você, que é o que vai constar na prova, é o seguinte: o que você pode fundamentar? Que fundamento você pode utilizar no recurso de revista do processo de execução? Violação da Constituição Federal. Só isso? Só uma matéria. Então, ó, a ideia é que eu tenho aqui uma única matéria a ser alegada no recurso de revista do processo de execução. Violação da Constituição Federal. Ponto. Só isso. Só. Se colocarem mais alguma outra coisa, está errado. E no rito sumaríssimo? Isso é importante porque modificaram em 2014. Hoje, o parágrafo 9º do artigo 896 diz quais são as matérias que eu posso alegar no recurso de revista do rito sumaríssimo. São 3 matérias. Antes eram 2. A partir de 2014, 3. Isso que a gente tem que tomar cuidado. O que eu posso alegar? Vamos lá. Vou te fazer a mesma pergunta. O que nós vamos alegar, galera? Ó, vamos alegar violação aqui de lei federal. Vamos alegar violação de súmula do TST
violação da Constituição Federal, súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Então, nós temos aqui essas três possibilidades. Então, nós vamos aqui falar nessas três violações. Qual que é a ideia pessoal? Ó, vamos lá. Temos que gravar esses três pontos? Sim. Então, o que vai falar? Violação. O que eu vou alegar? Violação de norma da Constituição. Violação de súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Essa súmula vinculante do Supremo foi a última coisa a ser incluída. Só que um ponto importante para a gente aqui é o seguinte: essa súmula do TST aí, estou com uma pulga atrás da orelha em relação à interpretação desse termo súmula do TST. Está falando que eu posso alegar a violação de súmula do TST. Só que aí qual é a pergunta que eu me fiz? Eu posso alegar a violação de OJ do TST? Aí qual é a pergunta que eu vou te fazer? OJ é igual a súmula? Não. O que está escrito na lei? Está falando do OJ? Não, está falando do súmula. Então qual vai ser a minha resposta para você? Súmula é só súmula. Se está falando que você pode alegar a violação de súmula, é só a violação de súmula. Não cabe no recurso de revista do rito sumaríssimo a alegação de violação de orientação jurisprudencial. E onde é que eu encontro isso? Para você marcar aí na súmula 442 do TST, que não cabe a alegação de violação de OJ, de orientação jurisprudencial, porque, como eu já disse e repito, súmula é só súmula, súmula não é OJ. O legislador tinha a caneta. Ele poderia ter colocado súmula do TST, súmula ou orientação jurisprudencial? Poderia. Ele que tem a caneta não quis escrever, não somos nós que vamos assim entender. Ok, galera? Vamos agora continuar falando aqui de agravo de instrumento, agravo de petição, recurso adesivo, lembrando aqui um ponto de cada um desses recursos que vocês podem encontrar também na sua prova. Sobre agravo de instrumento, o que eu quero destacar, porque é o que cai em prova. Depósito recursal do agravo de instrumento. Eu vou te perguntar, tem depósito recursal no agravo de instrumento? Tem. Regra geral tem. Mas tem uma situação que não tem mais. Então, o que eu quero de vocês, vocês vão pegar aqui, parágrafo 7º e 8º do artigo 899 da CLT, para verificar que, numa regra geral, o agravo de instrumento tem sim depósito recursal. Tem. O depósito recursal do agravo de instrumento é de 50% do valor que você depositou no recurso inadmitido. Então, é de 50% do valor que você depositou no recurso inadmitido. O agravo de instrumento, galera, é o único recurso que tem depósito recursal em percentual. O resto é tudo valor, como nós vimos lá, fixados pelo TST. Agravo de instrumento é o único que tem percentual. Então, é 50% do valor que você depositou no recurso que foi inadmitido. Regra geral, tem depósito? Tem, 50%. Qual a hipótese em que não há depósito recursal? Qual a hipótese em que o agravo de instrumento não possui mais depósito recursal? Nós vamos aqui, quando esse agravo de instrumento tiver por finalidade destrancar recurso de revista contra decisão do TRT que viola súmula ou OJ do TST. Então, se o agravo de instrumento tiver por finalidade destrancar recurso de revista contra decisão do TRT que violou súmula ou OJ do TST, neste caso aqui, diz o parágrafo 8º, que não há depósito recursal, que não será exigido depósito
recursar, o seu agravo de instrumento será o quê? Gratuito. Ok, galera? Então, cuidado aqui com esse ponto. Leia o parágrafo 7º, que é a regra geral dos 50%, leia o parágrafo 8º, porque a chance é grande de cair. Sobre agravo de petição, tem um ponto aqui que chove em prova, geralmente é o que eles cobram em prova. O agravo de petição, ele é um recurso que vai ser utilizado contra decisão no processo de execução. Então, o agravo de petição, ele é um recurso que vai ser interposto contra decisão proferida no processo de execução. Só nessa hipótese, só no processo de execução. Se foi proferida uma decisão no processo de execução, o recurso cabível é o agravo de petição. Só que esse parágrafo primeiro que chove em prova, ele fala de um requisito de admissibilidade. Esse agravo de petição, ele só será recebido se houver a delimitação da matéria e valores. Então, só se houver a delimitação da matéria e valores. É um requisito de admissibilidade, a delimitação da matéria e valores no agravo de petição. Ou seja, no agravo de petição você tem que dizer a que parte você está recorrendo, delimitar a matéria que é objeto da discordância e, se você estiver discutindo valores, demonstrar qual é o valor objeto da discordância, qual é o valor que você entende correto, qual que é o excesso que você entende aqui. Então, essa delimitação da matéria e valores, vejam lá no parágrafo 1º, é indispensável para o agravo de instrumento, o agravo de petição. Ele só será recebido pelo Poder Judiciário se eu delimitar essa matéria, esses valores, ok? Sobre recurso adesivo, galera, sobre recurso adesivo, tudo que as bancas cobram, absolutamente tudo o que as bancas cobram, consta na súmula 283. O recurso adesivo ele é compatível com o processo do trabalho. Ele vai ser interposto no prazo de 8 dias, que é o prazo de contrarrazões. Ele vai ser interposto no recurso ordinário, no recurso de revista, no agravo de petição e no recurso de embargos ao TST. Então vejam que o recurso adesivo, súmula 283, não é tão comum de cair, mas quando cai é a súmula 283 que resolve. Ele é compatível com o processo do trabalho. Ele é interposto no prazo de contrarrazões, que no caso aqui é o prazo de 8 dias. Ele vai ser utilizado nesses 4 recursos: recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargos ao TST. Então esses 4 recursos, volta lá, ó, esses 4 recursos, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargos ao TST. Esses 4 recursos podem ser utilizados de forma adesiva.